Cara, você quer começar a usar o tráfego pago para ter resultados reais no teu negócio, você precisa parar de focar tanto no aprendizado técnico e começar a aprender o nível estratégico. Por que isso? Porque o resultado consistente, ele tá atrelado ao pensamento estratégico e você vai entender por que que isso acontece e como que você pode utilizar isso. Então, a primeira coisa é entender que eu não estou dizendo que a parte técnica não é importante. Muito pelo contrário, a parte técnica é extremamente importante e fundamental. Pensa no seguinte: se você não conhece a ferramenta, operacionalmente falando, você não sabe subir campanha. Se você não conhece a ferramenta, você não conhece as possibilidades e os recursos que ela oferece. Se você não conhece os recursos que ela oferece, você tem um problema na mão e você não sabe como resolvê-lo. Porque quando você tem as possibilidades, os recursos ali, né? Você entende quais são os recursos que aquela ferramenta proporciona para você, você pode olhar para aquilo e falar, pô, tô com esse problema aqui. Qual desses recursos, né, pode me ajudar a resolver esse problema? Então, conhecer tecnicamente a ferramenta é importante para que você possa operacionar na sua maior potencialidade aquela ferramenta. Agora, por outro lado, quando você só conhece a questão técnica, você não vai ter resultado, porque o resultado está muito atrelado à decisão da pessoa. E por mais que hoje tenha inteligência artificial facilitando muito a nossa vida, principalmente na questão do tráfego pago, a decisão continua sendo humana e os motivos que fazem aquela pessoa decidir por algo também, né, são coisas antigas. Então, o que eu quero dizer? Quando você atrela a questão operacional a essa questão mais estratégica, aí sim você tem resultado. Inclusive, é muito engraçado, porque quando eu comecei em 2018, eu comecei como afiliado. E aí eu tinha estrutura de tudo, né? Era eu e minha sociedade com meu irmão. A gente começou em 2018 como afiliado. A gente tinha toda a estrutura. Só por ter essa toda estrutura não foi suficiente para ter resultado. Então a gente comprou 1 ou 2 cursos. Acho que foram mais cursos, mas teve um curso específico que a gente seguiu passo a passo, um curso copia e cola, sabe? E nesse curso, a gente teve uma estrutura assim, densa, mas não sabia utilizar aquela estrutura. Então a gente estava posicionado para todos os pontos de contato da internet, mas a gente não tinha resultado. Então o que a gente percebeu? Para ser um afiliado que vende, você precisa conhecer algumas coisas da qual a gente não conhecia. E como a gente tinha que fazer tudo e não tinha estrutura para ter toda aquela estrutura, né? A gente só era 2, a gente trabalhava das 5 às 11 da noite, fazendo um monte de coisa operacionais e sem resultado nenhum. E aí a gente percebeu, a gente precisa ir pro tráfego, né? Vamos nichar isso daí. Se aprofundamos no tráfego, em 3 meses, né, que eu comprei um curso sobre tráfego pago, me surgiu a proposta de trabalhar com médico. E aí eu comecei, né, esse projeto e eu sabia operacionar as ferramentas de tráfego, né? Só que eles precisavam criar mais, né? Ele não trazia a parte estratégica, ele era um médico. Ele precisava dessa parte de marketing, né, que era o meu conhecimento. Só que eu tinha um conhecimento operacional e técnico. Passou 8 meses, ele perdeu o investimento do governo e não pôde mais bancar o projeto. Mas o projeto ia de mal a pior. Por mais que estava tudo rodando, né, não tinha resultados. Eu acredito que muitas pessoas que estão me ouvindo aqui agora, muito provavelmente está passando pela mesma coisa. Então você gera uma nova campanha, você muda a segmentação, você muda o criativo, você mexe na campanha, mas a campanha ela não dá resultado. Inclusive, muito atrelado a isso que eu estou falando agora, teve uma pesquisa em 2021 que mostrou que 70% das campanhas que fracassam não eram falhas técnicas, mas sim estratégicas, de alinhamento estratégico de público-alvo e mercado. Então perceba, às vezes você está mexendo na sua campanha e mesmo assim você não está tendo resultado. Por quê? Porque o problema não está na sua campanha, o problema não está no nível operacional. Toda empresa hoje, ela funciona assim, você tem a questão estratégica, você vê, né, o que materializa é operacional, né? Só que toda empresa tem um nível estratégico. Então, é do estratégico pro operacional. O que acontece? Quando a gente aprende tráfego pago, a gente não tem essa noção estratégica. A gente só está na parte operacional. É como fosse uma empresa sem a parte operacional. Operacionando várias coisas, materializando várias coisas da qual sem ordem, sem estratégia, sem pensamento.
Então, é importante a gente entender que existem elementos que vai compor essa questão técnica, operacional, que vai, de fato, fazer com que a gente tenha resultados no Facebook, no Google, não importa, né? A ferramenta em si. É só ferramentas, são só meios, né, para potencializar a tua mensagem. Então, entendido esse aspecto, qual o aspecto que a gente precisa entender para aplicar? Eu não vou trazer todos os aspectos, até mesmo porque não seria possível trazer todos os aspectos e também para você absorver isso seria muito difícil. Então, qual que é a proposta? Eu quero trazer algo específico para você aplicar na sua próxima campanha. Então, o Daniel Goleman, no seu livro Rápido e Devagar, se eu não me engano foi nesse livro, tá? Ele fala a respeito do processo de decisão. Basicamente, tá? Ele vai resumir que a maioria das nossas decisões de compra, elas acontecem no emocional. Elas são decididas no emocional e justificadas no racional. Então, essa informação pode parecer muito estranha no começo, principalmente para quem nunca ouviu. Só que, como que acontece? Parece que a nossa decisão é racional. Por que parece que é racional? Porque toda decisão, por mais emocional que seja, ela é justificada pelo racional. Você vai tentar encontrar alguma justificativa racional, tá? Por isso que a gente acredita que as nossas decisões são racionais. Alex, você está me dizendo que todas as decisões, todas as pessoas só tomam decisões emocionais? Não. A maioria das decisões são emocionais. Mas evidentemente que tem pessoas mais racionais que outras. E isso não é excludente. Não significa que essa pessoa que é mais racional, ela está protegida de tudo que é natural na nossa cabeça. Então, naturalmente, as nossas decisões são mais emocionais do que racionais. Ponto. Isso não significa que ela vai funcionar 100% com todo mundo. Talvez funcione menos para um, mais para outros, mas para todo mundo vai funcionar em certa medida, em certo nível, beleza? Então, trazendo esse princípio de que a decisão é emocional, você já tem uma ferramenta a mais do que o próprio tráfego para potencializar o teu tráfego. Ou seja, o tráfego pago no seu conceito você vai investir dinheiro para potencializar a sua mensagem, não é? Você não vai levar mais pessoas a ver a tua mensagem? Ou seja, se você traz esse princípio da decisão emocional para o teu conteúdo que você vai publicar, você traz um peso muito maior, muito mais estratégico. É uma coisa pensada. Então, se eu sei que a decisão é emocional, a minha argumentação não vai ser lógica. Apesar de usar raciocínio lógico ser um dos princípios para você vender e convencer alguém, isso vai depender muito do público que você vai alcançar, da fase da pessoa que você está alcançando, do mercado que você quer atingir. Então, por mais que o raciocínio lógico é um elemento importante que compõe toda a argumentação, essa argumentação precisa ser mais emocional, porque nos estudos mostram que nossas decisões são mais emocionais. Portanto, se você tentar vender para o lado lógico, vai ser mais difícil do que você tentar vender para o lado emocional. Sabendo isso, você vai pegar os teus anúncios e vai começar a criar com base nesse conhecimento. Por exemplo, eu poderia, pelo lado lógico, falar assim, cara, é o seguinte, você precisa emagrecer, porque se você emagrecer, você vai ter mais saúde. Claro que eu não sou do ramo da saúde, talvez emagrecimento não está ligado diretamente à saúde, mas vamos supor que esteja. Eu posso falar pelo lado mais lógico, falar assim, cara, você precisa emagrecer, ou você precisa começar a se exercitar para que você fique mais saudável, né? Vamos supor que esse é o lado lógico. Então, pelo lado lógico, tipo, eu preciso treinar para ter mais saúde, né? Tendo mais saúde, talvez eu tenha mais exposição, talvez eu tenha mais possibilidade de negócio, de ganhar dinheiro e tal. Eu posso ir vinculando essas coisas. Ou eu posso pelo lado emocional. Então, vamos imaginar que o público que eu estou querendo alcançar é um público que tem autoestima baixa. A autoestima baixa, tipo, vai afetar ele em vários aspectos. Vamos pensar que é um público homem. Pô, o cara não vai ter coragem de se relacionar com as pessoas, principalmente com o sexo oposto. Um exemplo. Então, se ele tem autoestima baixa, isso vai impactar a vida pessoal, a vida profissional em várias áreas dele. Então, se eu falo, né? Claro que depende do que eu tô vendendo. Se eu falo com ele com esse lado emocional,
da autoestima e tal, e vinculo a esse problema central vários elementos emocionais que vão estar na cabeça dele, é muito mais fácil eu vender do que se eu estivesse focando na questão da saúde. Então, você entende aqui a diferença? Então, quando a gente entende que o lado emocional decide mais, a nossa comunicação, a nossa argumentação, a nossa estratégia para aquele anúncio, ele vai estar voltado com aquele princípio. Então, esse é um princípio que eu estou apresentando aqui para você que você aplique ainda hoje. Se porventura você não está aplicando esse princípio, você vai aplicar. Aí talvez a pergunta é, cara, eu tenho um negócio local, será que eu tenho que utilizar isso também? Não necessariamente. Porque pensa no seguinte, por que você vai focar no lado emocional para vender um hambúrguer, por exemplo? Não precisa focar no lado emocional, você vai focar no lado mais lógico. Por exemplo, você vai falar da qualidade da carne, você vai falar quanto de grama de carne tem, você vai vender o hambúrguer de forma mais informativa. Apesar que o que vende não é a descrição é importante, mas o que vende mesmo é a imagem, é o vídeo. Então, um bom vídeo, uma boa imagem que gere desejo, automaticamente vai vender mais. Então, você consegue perceber que quando eu tô falando com um pensamento mais estratégico como esse conteúdo, você começa a perceber que, eu não tenho que estar preocupado se eu vou utilizar o objetivo de vendas, eu não vou estar preocupado se eu vou utilizar esse público, o A, o B, ou essa segmentação ou aquele posicionamento. Você percebe que a sua decisão está em outro nível. Tipo, a sua decisão está assim, qual que é o mercado que eu vou trabalhar? Mercado de hamburgueria. Beleza. No mercado de hamburgueria, quais princípios que eu tenho? Quais os recursos que eu tenho? E aí eu não estou falando de recursos operacionais, mas recursos estratégicos. Quais recursos estratégicos eu tenho? Qual é aplicável a esse produto que eu tenho? Esse. Então eu vou pegar esses princípios, esses recursos e vou aplicar a minha comunicação para esse mercado de hamburgueria. Perceba, as decisões que eu estou tomando aqui são estratégicas e não operacionais. O operacional vai o quê? Operacionar aquilo que eu defini no estratégico. E quando eu comecei a fazer isso, os resultados foram outros. Por exemplo, teve um vídeo anterior que eu mostrei que a gente está tendo um custo de 3 e pouquinho por venda. Então a gente investiu R$700 e voltou 15. Inclusive, deixa eu ver como que tá esse mês. Eu quero mostrar para você. Esse mês, vou colocar aqui só campanhas que teve veiculação. São 2. Essa aqui é a campanha de vendas, tá? Então a gente investiu R$762 e você vai perceber que voltou 15 mil, tá? Então a gente está a R$3,91 fazendo uma venda. Agora você tem o impacto disso indireto. Você tem o crescimento da base desse cliente, você tem pessoas que já compraram entrada para a base e estão sendo impactadas por outros meios, tá? Barateando de alguma forma o custo geral, não da minha campanha, mas o custo geral do meu negócio. Então perceba, tem um impacto direto e indireto da campanha. Tudo isso é estratégico. Você entender isso, tudo isso é estratégia. Agora, por exemplo, tem empresas gigantes, e você vai entender o que o operacional não é tão importante. Empresas gigantes, por exemplo, tem vários gestores. Tem um gestor que vai trabalhar na rede de pesquisa do Google, tem gestor que vai trabalhar no YouTube, tem gestor que vai trabalhar no Facebook. Por que isso? Porque a demanda é muito alta. Então, operacionalmente falando, para que aquela estratégia ela seja viável, você precisa ter mais mão operacional. Então, perceba, a gente está falando nível estratégico aqui. E o nível estratégico vai fazer diferença para você. Esse exemplo da hamburgueria, eu vou te dar o exemplo aqui de uma ideia que eu tive considerando nível de consciência e jornada, principalmente. Sabe a área de conhecimento que é a área de experiência do usuário? Então tem uma área chamada experiência do usuário, ou UX, né, em inglês, que tipo assim, eles trabalham para que a experiência do usuário naquela plataforma específica seja assim, o melhor possível. Então eu pensei assim, eu tenho essa plataforma na mão, né? O que eu posso fazer com essa plataforma? Eu não tenho autonomia para mudar, né? Editar essa plataforma. Mas o que eu posso fazer? Quais são os recursos que essa plataforma me oferece? Eu analisei os recursos e percebi que um dos recursos que ela me oferecia vinha de encontro a essa experiência do usuário, esse conceito. O que eu fiz? Eu alterei. Então, em vez do cliente passar por 5 etapas, agora ele passa por 3 etapas até a decidir
sem modificar nada com o próprio recurso da plataforma. Então, com o próprio recurso da plataforma, eu fiz essa mudança dentro da minha campanha e, as vendas começaram a ser do jeito que eu tô te mostrando aqui. Essa campanha não começou dessa forma. No primeiro mês, a gente tentou vender pelo WhatsApp e pelo WhatsApp não deu certo. O que acontece? Eu analisei as métricas, percebi o que estava acontecendo e falei, vamos mudar, vamos por outro caminho. Por isso é importante você entender as métricas. Porque essa questão estratégica, ela também está correlacionada com o entendimento das métricas. Tem muita gente que sabe operacionar uma campanha, tipo, criar uma campanha, mas ela não sabe analisar. E aí você entra na parte operacional e estratégica, porque a análise da campanha é operacional, né? Você saber o que significa cada uma das métricas e saber interpretar elas, mas as decisões por trás desses dados e a interpretação disso é meio estratégico, porque você considera um monte de coisa e informação. Basicamente, essa área operacional, ela materializa o negócio e te dá informações para tomar decisões estratégicas. Então, quando eu olhava as campanhas, eu interpretava esses dados e, com base nessas interpretações, eu criava hipóteses para testar o que de fato era real, o que não era. Então, tudo eu colocava à prova do teste. Por isso que a gente fala que tráfego pago é teste. Inclusive, né, a gente fez uma reformulação na formação e para quem entrar na formação completa hoje, né, que além da formação do Fórmula Ads, você tem o Otimiza Ads, que é um curso específico para quem quer aprender a otimizar. Você tem o Efeito Search e todos os outros cursos que a gente vai criar específicos de tráfego pago. Não é todos os cursos que a gente vai criar pro resto da vida, mas se for relacionado a tráfego pago em si, ele vai estar vinculado, sendo adicionado a essa formação. Então, você vai ter a formação do Fórmula Ads, você vai ter o Otimiza Ads, você vai ter o Efeito Search e vários outros cursos ali dedicados, além da comunidade que a gente está criando. Então, se você quiser conhecer a formação, né, você pode clicar no primeiro link, que vai estar aparecendo aqui na descrição, ou no primeiro comentário fixado, e você pode conhecer para ver se faz sentido para você. Né? Se não fizer sentido, a gente não quer alunos lá dentro que não faça sentido. A gente quer alunos que tirem proveito do material que a gente está disponibilizando, que é um puta material. Só no Fórmula Ads, que é um treinamento completo, técnico e estratégico, você tem 220 aulas. Aí você tem os cursos específicos para resolver problemas específicos, como esse de saber otimizar uma campanha, saber analisar e tomar decisões. Então, o meu convite aqui é você aplicar isso que eu acabei de passar. Talvez você já tinha esse conhecimento, mas não parou para pensar como que usar isso de forma estratégica para o teu negócio. Se esse recurso que eu estou te passando é válido para o teu mercado ou não. Então, você vai ter que refletir a respeito de como que você pode tornar isso emocional. Você pode usar o ChatGPT para te ajudar nisso. Então, eu coloquei aqui, com base nos estudos de Daniel, que diz que nossas decisões são mais emocionais do que racionais. Eu quero que me ajude a aplicar isso em uma campanha no Facebook Ads, onde estou tentando vender camisetas básicas masculinas. Aqui eu estou dando só um exemplo, tá? Vamos ver a resposta que ele vai dar. Então ele está falando, conheça o público e identifique as emoções. Então, antes de criar anúncio, identifique os desejos emocionais do público-alvo. Para camisetas básicas masculinas, possíveis emoções incluem. Olha que legal, ele já está dando possíveis informações. É importante que essas informações sejam mais próximas da realidade, né? Quer dizer, se alguém te disse isso, se você conhece seu público e sabe que a dor é aquela, puta, sensacional. Agora, se você não sabe, o chat já te ajuda. Então, ele vai dar a ideia, confiança e autoestima, né? Então, mostrar como o uso da camiseta os fará sentir bem. Simplicidade e praticidade. Pertencimento. Então, por exemplo, eu focaria na simplicidade e praticidade. Por exemplo, eu gosto de bastante camisetas básicas, pretas e tipo assim, preta e cinza basicamente, ou branca. Então assim, a simplicidade me ajuda bastante. Então a questão de combinar com tudo, ir com tudo, não ficar precisando gastar muita energia pensando em que roupa combina com qual, quer dizer, preto combina praticamente com tudo. Então não tenho essa preocupação. Essa é o que me motiva, apesar de achar preto uma cor legal, que fica bem e que vai com tudo,
Isso é uma coisa que facilita muito para mim. Então é uma coisa que me motiva a procurar camisetas de qualidade básicas assim para poder usar. Então se eu sei que o público que tem essa necessidade de uma camiseta base procura isso, eu posso focar nisso. E aí a minha comunicação não vai ser racional, a minha comunicação vai ser emocional nesse sentido. Então transmitir a ideia de um guarda-roupa eficiente e descomplicado. Puta, achei nada a ver isso daqui, mas entendeu a ideia. Quer dizer, eu quero vender a ideia de simplicidade e praticidade. E aí vai mais uma dica além. Vamos supor que eu gostei dessa ideia. Ó, ele até tá falando outras coisas aqui, mas vamos focar aqui, ó, na questão da ideia de simplicidade. Eu vou colocar aqui, ó, com base nas técnicas de copy e persuasão, crie um argumento emocional para vender as camisetas, com base no desejo da simplicidade e praticidade que a camiseta, é camiseta, não camisa, né? Camiseta pode trazer para o meu cliente. Vamos dar Enter. Você pode trabalhar bem melhor, que eu tô trabalhando na hora aqui, mas vamos ver o que ele tá falando aqui, ó. E, pô, isso que eu tô falando, ó, o chat, ele vai exagerar, tipo, vai ficar meio chat, cara de chat. Aí você vai aperfeiçoando. O que ele tá falando, ó? Imagine abrir o guarda-roupa pela manhã e não perder mais tempo decidindo o que vestir. Legal, achei até que legal, mas, tipo, talvez eu tire... É que a palavra imagine, tipo, faz com que você imagine mesmo. Então, quando você cria a imagem, você tá usando uma técnica também para que você venda mais. Então, imagine abrir o guarda-roupa pela manhã e não perder mais tempo decidindo o que vestir. Nada de comunicações complicadas e peças desconfortáveis. Tá vendo? Ele tá falando basicamente o que eu falei antes de criar esse barato aqui. Tipo, é realmente o que para mim faz sentido. Tipo, não perder muito tempo para encontrar uma camisa, decidindo e tal. Não ficar perdendo tempo com combinações complicadas. Foi exatamente o que eu disse, mas com uma palavra muito mais coloquial do que o chat tá colocando aqui. Então é isso que eu tô falando. Você vai pegar a ideia, vai colocar numa linguagem simples e vai criar essa comunicação. Então perceba, toda essa ação que vai acontecer no operacional, ela foi pensada no nível estratégico primeiro. Se você fizer isso, eu dei exemplos aqui para você poder de fato aplicar o que eu estou dizendo. Se você fizer isso, eu tenho certeza absoluta que as suas campanhas vão ser outras. Tenho certeza absoluta disso. Se você fizer somente essa aplicação. Tem vários outros elementos e fundamentos importantes, inclusive que a gente ensina no Fórmula Ads. Inclusive, se você é novo aqui no canal você tem conteúdo operacional e estratégico. Então, clica no botão se inscrever e já clica no botão curtir também. Se você não gostar, você tira o like depois, mas é importante para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante. É uma forma de você contribuir com o nosso crescimento aqui no canal e contribuir com o nosso trabalho também, com esse conteúdo que eu tô te entregando, beleza? Se você não me segue lá no Instagram, é Alex Lopes CK. Tem muita gente que me procura no Instagram, tira dúvida comigo, eu respondo. Se for uma dúvida básica. Se não for básica, acaba virando conteúdo aqui no canal. E a gente tem feito de tudo para ajudar as pessoas que estão iniciando nesse mercado e querem se aprofundar com tráfego pago e viver disso, quem sabe. Tem muita gente falando a nova era do tráfego pago, o gestor de tráfego morreu, mas morreu no sentido que a gente conhece de o clicador de botões. Porque a inteligência está substituindo muita coisa. Mas isso que eu acabei de passar para você, ninguém pode tirar. E o ChatGPT, ele vai potencializar aquilo que você já conhece. Então, se você já conhece um pouco de comportamento humano, você vai dar um script para ele já com pré-conhecimento. E o resultado vai ser outro. Então, é importante que você saiba e não dependa somente da inteligência artificial. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de deixar no comentário o que você achou do vídeo e também coloca aqui algumas dúvidas, algumas ideias de conteúdos que você tenha para que a gente possa gravar em outros vídeos. Beleza? Tamo junto.